Apesar de tantos avanços da sociedade atual globalizada, por exemplo, avanços em tecnologia, avanços no sistema jurídico e social, avanços nos sistemas de controle social, ainda temos muitas deficiências em alguns aspectos. Por exemplo, em dois aspectos extremamente importantes. O primeiro deles é em relação ao direito comum entre as pessoas e os povos. E o segundo deles é em relação àquilo que causa a verdadeira felicidade. A esse fenômeno chamamos de globalização da indiferença. E nós, cristãos, se não estivermos atentos a esses aspectos e não vivermos realmente a nossa missão, corremos o risco de viver na alienação, na acomodação e na indiferença. E como nós podemos vencer a indiferença? Através das obras de misericórdia, que tem como objetivo ir ao encontro do outro e garantir a paz entre os povos. Caim, por exemplo, foi indiferente ao seu irmão. Já o bom samaritano foi ao encontro do outro, se sensibilizou com a necessidade do outro e viveu uma obra de misericórdia. A globalização da indiferença nos tornou e nos torna cada vez mais insensíveis ao outro. Nesse mundo globalizado, a alma do mercado entrou na alma humana. O consumismo consumiu a alma humana. E esse é o centro do mundo globalizado. O consumo é o ápice, onde o consumismo entra cada vez mais na vida das pessoas e se torna cada vez mais universalizado. E qual é a lógica da globalização da indiferença? É a lógica individualista que se caracteriza por indiferença pelo outro, supremacia do ego, do eu em relação ao outro, extrema preocupação com a beleza, com a estética, com o externo, em detrimento daquilo que é real, inclusão perversa somente daqueles que consomem determinados tipos de produtos e a falsa satisfação promovida pelo consumo de determinado produto. Eu compro, fico feliz no instante da compra, mas logo isso passa, é efêmero e o produto cai em desuso. E em meio a tanto desenvolvimento econômico desse mundo globalizado, nós ainda vemos muitas contradições. E essas contradições são visíveis em algumas instâncias sociais. Por exemplo, na pobreza, o aumento da pobreza. Nós ainda vemos desemprego, a fome, a desnutrição, a miséria e a violência que acaba acometendo essas instâncias sociais. A confiança no mercado e a crises constantes. Nós vemos o Estado investir no mercado financeiro em detrimento a outras instâncias sociais, por exemplo, saúde, educação e moradia. Enriquecimento de uns em detrimento com o meio ambiente. Nós vemos muitas indústrias investindo na sua produção e esquecendo do meio ambiente, esquecendo da sustentabilidade. Bem-estar de uns e exclusão da maioria. É aquela famosa frase, uns com tanto e outros com nada. Isso é uma situação que vemos diariamente nas cidades e nos estados, nos países. Busca da riqueza através do tráfico, tanto o tráfico de drogas quanto o tráfico de pessoas, acabam fazendo do ser humano um produto e, com isso, a dignidade do ser humano se esvai. Segregação de grupos sociais. Nas cidades, nos países, nós vemos grandes grupos de privilegiados em contrapartida com os grandes bolsões de pobreza e miséria. E aliado a isso, a violência também atinge essa população. E as redes sociais e virtuais que estão em crescimento, mas em contrapartida acabam alienando a população, que fica muito mais preocupada com o mundo virtual do que com o mundo real. É preciso dizer não a tudo isso, para que nós possamos transformar a nossa sociedade, onde o outro se torne o principal alvo, o principal foco de nossa atenção e cuidado.